Então, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, ao nosso webinar, o Próspero Descomplicado, como registrar protocolos e garantir a transparência na pesquisa. O objetivo desse webinar é entender a importância do Próspero no registro de protocolos de pesquisa e como garantir, então, uma maior transparência nas investigações de revisão sistemática e possível meta-análise ou não, né? Lembrando, então, nossos parceiros, EBM Academy, Coento Coworking, a Analise Estatística, a Organiza Secretária Executiva e a Scientific. Aqui estão nossos contatos, então, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, contato via e-mail também, né? Como eu comentei, sobre os cursos, quando vocês tiverem, ou qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato mais fácil ainda pelo WhatsApp, tá? A gente responde rapidinho lá para vocês. E eu vou ser hoje a professora, a instrutora do webinar. Então, eu sou Lidiane, eu sou zootecnista de formação, sou PhD em produção animal, e eu represento, a Analisa é parceira da HT, e eu represento a Analisa na apresentação desse webinar. E também, dizendo, né, que eu conheci a HT, eu trabalhei na minha tese de doutorado com meta-análise, e foi por meio disso que eu conheci a HT em 2016, eu fiz todos os cursos da HT, e 2023, então, a gente virou parceiros aí para também trabalhar juntos com a HT. Algumas regras de convívio, tá? Quem está chegando pela primeira vez, a gente pede para manter o microfone desligado. No final, a gente tem as perguntas vão ficar, o microfone fica aberto para perguntas, então quem tiver perguntas pode fazer perguntas no final ao vivo. Se vocês quiserem já ir deixando as suas perguntas, podem ir deixando no chat, no final eu respondo, tá? Vídeo ligado é opcional para quem quiser, quem não quiser não tem problema. A gente sempre pede para entrar com o nome e o último sobrenome, porque às vezes fica mais fácil para a gente até conhecer um pouco mais de vocês, né? E podem também, como eu já comentei, deixar as perguntas por escrito no chat. Então, por que registrar no Próspero, né? A gente tem algumas vantagens. Então, dentre várias vantagens, a gente traz 4 para citar para vocês. A transparência, o registro no Próspero, então, no protocolo, ele garante que os métodos da pesquisa sejam claros desde o início, né? É interessante que, quando se está pensando em fazer uma revisão sistemática e meta-análise, eu já citei, essa vai ser a pergunta que a gente quer responder, que já se faça o cadastro no Próspero, justamente para ter para ter uma transparência desde o início desse processo, que na verdade é um processo bem trabalhoso e bem delicado, né? E principalmente na área da saúde, porque a gente tem na área médica muitas revisões sistemáticas e meta-análises que estão sendo desenvolvidas, que são publicadas, e é interessante sempre quando vocês têm uma ideia já registrar no Próspero, para se outra pessoa, digamos que um de vocês Daniel, né, vai fazer a pesquisa dele, registra no Próspero e eu tenho interesse de fazer uma pesquisa, eu vou lá procurar no Próspero para ver se não tem uma outra pesquisa registrada anteriormente. Porque aí eu nem vou fazer essa pesquisa porque ela já está registrada no Próspero, já está sendo desenvolvida, né? Então, a prevenção de viés é outra vantagem. Então, como protocolo que é registrado publicamente, então, a possibilidade, né, há menos chances de alterações que são injustificadas durante a análise de dados. Justamente isso tem presença de viés, entra um pouco de transparência também, né? Porque vocês já registraram, já está protocolado no Próspero o registro de vocês, e aí chega lá no final, lá na análise de dados, mas não era como eu pensava, justamente para evitar a questão de viés. Reprodutibilidade, outros pesquisadores no futuro, daqui a alguns anos, vão querer reproduzir uma revisão sistemática. Então, eles podem reproduzir, claro, quando tiver mais dados, mais pesquisas pode ser feito, e justamente para facilitar para outros pesquisadores no futuro. Normatização internacional, então o Próspero, né, como creio que todos saibam, ou se não saibam, vão saber, ele é reconhecido globalmente como padrão para o registro de protocolos de saúde.
Então, como registrar no Próspero? A gente tem o site aqui, eu vou entrar lá para você, eu vou entrar no final para mostrar um pouquinho para vocês. Então, a gente entra no site, cria uma conta, é muito simples registrar o protocolo, então não é algo que às vezes as pessoas têm dificuldade, mas não tem o porquê dessa dificuldade, porque ele é muito simples, né? Ele é muito intuitivo. Então, criar a conta, né? Precisa ser registrado como usuário, preencher o formulário, e aí existem algumas, claro que todas as informações, quanto mais informações vocês colocarem no Próspero, melhor para ser aprovado por ele, porque ele passa por um comitê que vai aprovar ou não o protocolo. Às vezes, a gente já teve casos que o cliente registrou, depois ele não foi aprovado e retornou para nós com consultoria para entender o porquê, para a gente ajudar também, né, para ele conseguir aprovar esse protocolo. Então, todas as informações, elas são interessantes, precisam, lógico, ser publicadas, mas algumas são obrigatórias. O título da revisão, e aí, quando a gente pensa no protocolo, já sempre pensam qual que vai ser o título final, né? Claro que a gente sabe que às vezes pode mudar alguma coisa, mas não é interessante que se mude. O interessante é o que eu registrei no Próspero fica registrado e eu sigo até o final. O objetivo da pesquisa, ou objetivos, critérios de elegibilidade, quais são as estratégias de busca e os métodos de análise. Esse também é um ponto que a gente sente que as pessoas às vezes têm dificuldade, porque como eu comentei, né, é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho que ele demanda tempo e dedicação, e às vezes as pessoas, eu vou fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise. Claro que hoje a gente tem N fontes para a gente pesquisar vídeos, né, na internet, tem bastante material, lógico, mas é sempre interessante que a gente saiba qual o tipo de análise que a gente vai utilizar justamente para colocar no Próspero. Por quê? Porque a gente tem dados binários, a gente tem dados contínuos, a gente tem dados de proporção, a gente tem ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais. Então, quanto mais completo for, melhor para conseguir se publicar. E também, aqui a gente traz uma questão da revisão e submissão. Então, antes de submeter para o Próspero, né, para registrar, verificar todos os dados e aí sim, depois de verificado, envia para a revisão pela plataforma. Então, aqui eu trago um pouco mais detalhado o que incluir no protocolo. Então, introdução, contextualizar a revisão, a importância do estudo, por que está sendo desenvolvido aquele estudo, né? Qual que é o objetivo que se espera alcançar com a revisão sistemática, né? O que de fato vocês acreditam que vocês vão alcançar com a revisão, depois da revisão feita. O interessante, lembrando que é sempre a gente protocolar, cadastrar no Próspero antes de... Quem está com o microfone ligado, só desliga, por favor. Ou acho que a Júlia consegue mutar, Júlia. Isso já Obrigada. fiz. Obrigada. Então, a gente sempre... me perdi aqui. Tudo que a gente... Então, o que a gente espera alcançar com a revisão sistemática, né? É sempre interessante e que sempre a gente faça o registro no Próspero antes da gente começar a fazer todo o trabalho. Para quem nunca teve... nunca acessou o Próspero, que depois a gente vai acessar, vocês vão ver ali que algumas das perguntas são se vocês já iniciaram a revisão, se vocês já iniciaram os estudos, a extração de dados, se vocês já iniciaram a análise de dados. Então, tudo isso é questionado no próprio protocolo. E claro, né, pessoal, a gente está falando em pesquisa, somos pesquisadores, então, quanto a gente precisa ser transparente em tudo o que a gente está fazendo. Então, tenho interesse de fazer uma revisão sistemática e meta-análise, eu vou fazer antes de começar a desenvolver, já registrar no protocolo. Critérios de elegibilidade, então, definir que tipo de estudos serão incluídos. É claro que quando a gente está já pensando no que a gente vai fazer, o que a gente quer responder, qual que é a importância do estudo, o que a gente espera alcançar,
a hipótese, o objetivo, enfim, a gente já tem quase que claro quais que vão ser os tipos de estudo que vão ser incluídos, né? Então, isso a gente precisa colocar, incluir no protocolo. E aí os métodos também, estratégia de busca, quais serão as estratégias de busca, seleção de estudos, coletas de dados, avaliações de qualidade, dentre outros, e aqui quais serão as bases de dados, né, que vocês vão utilizar. Existem N bases de dados, claro que existem aquelas mais utilizadas na área médica, mas é interessante que quanto mais bases a gente utilizar, melhor, porque a gente realmente consegue ter acesso a tudo o que tem na literatura, né? Tudo que a gente realmente conseguir na literatura. Então, isso é interessante. Como que a gente vai selecionar esses estudos? Quais vão ser os critérios de inclusão? Né? Que tipo de dados a gente vai coletar? E se a avaliação de qualidade, qual que a gente vai fazer e de que forma a gente vai fazer isso, né? Também interessante aqui no Próspero colocar a questão até de a revisão sistemática, ela obrigatoriamente precisa ser feita aos pares. E se não se chega a um consenso de um determinado estudo, se tem ou se chega num consenso entre os dois, e se não se chega num consenso entre os dois pesquisadores, se traz um terceiro pesquisador que esteja por dentro da pesquisa, tudo que está sendo feito, então isso também é interessante, né? E resultados esperados. Então, que vocês, como sempre a gente faz uma revisão sistemática, uma meta-análise, a gente já tem uma certa, um certo conhecimento sobre aquele determinado assunto, a gente já vai conseguir ter uma certa mais ou menos claro, né, o que a gente espera encontrar. Por isso que aqui são resultados esperados. O que a gente espera encontrar com a nossa revisão sistemática, com a nossa meta-análise, e também para evitar aqui possíveis conflitos de interesse, né? Então, transparência sobre qualquer influência externa, isso é interessante colocar no Próspero. Benefícios, então, do registro de protocolos, redução de vieses, então, diminuir a probabilidade de alterações nos métodos após os resultados serem conhecidos, tá? Aquilo, né, de novo, a gente começa já quando tem a ideia, registrando no Próspero, e aí, a partir daí, a partir do Próspero, a gente segue toda a nossa revisão sistemática, toda a análise dos nossos dados, a nossa meta-análise ou as nossas meta-análises, né? Já sem tentando alterar o mínimo possível ou não alterando nada. Aumento de qualidade é outro benefício. Então, melhora a qualidade das revisões. Apoio ao planejamento, então, oferece um guia claro para os pesquisadores seguirem. E credibilidade científica, né? Que é o que todos buscamos, o que todos queremos quando a gente está fazendo pesquisa. Então, o protocolo registrado demonstra o compromisso com boas práticas de pesquisa. E como o registro, então, ele promove, né, a transparência na pesquisa. Evita aquela pesquisa padrão, então permite que outros pesquisadores acessem os detalhes de como o estudo será conduzido, evitando práticas como manipulação dos dados após o fato, após a gente ter o resultado. Aumenta a visibilidade, então pesquisadores podem ser reconhecidos por sua transparência e pelo rigor metodológico de seus protocolos. Claro que a gente sempre, quando tem pessoas que trabalham, tem pesquisadores que trabalham só com revisão sistemática e meta-análise, sempre estão cadastrando os seus protocolos, né, registrando no Próspero, e aí, claro, esses pesquisadores também, eles já ficam mais conhecidos, reconhecidos pela transparência e pelo rigor aqui na metodologia do protocolo. E facilita colaborações, então a transparência ela ajuda outros pesquisadores a identificar estudos que são relacionados e também a buscar parcerias. Às vezes existem diferentes grupos de pesquisadores que estão estudando um mesmo assunto, mas eles não se conhecem. E às vezes, por meio do Próspero, esses grupos acabam se conhecendo ou sabendo um do outro e até às vezes acabam fazendo parcerias. Isso é bem interessante também. E dúvidas comuns, né, que a gente tem quando se registra no protocolo, erros também que a gente comete. Erros, falta de clareza nos objetivos, isso é
Existe muito esse tipo de erro, a gente vê bastante isso. Definição inadequada dos critérios de inclusão e exclusão, e não fornecer detalhes suficientes sobre os métodos de análise. Às vezes, a gente também pega alguns trabalhos, né? Alguns clientes nos procuram porque ou não cadastraram no Próspero, né? Ah, quero começar a fazer. Eu vi que o pessoal está trabalhando com revisão sistemática e meta-análise, e eu comecei aqui o meu trabalho, e aí a gente se depara, não fez o registro no Próspero, os dados foram desde a parte da questão de pesquisa já não estava bem definida, as estratégias de busca não estavam bem definidas, as palavras-chave não estavam bem definidas. Então, consequentemente, a pessoa, às vezes, a gente tem clientes que precisam retomar desde o início, fazer tudo de novo, porque não fizeram todas as etapas corretas, né? E aí isso, às vezes, e muitas vezes, impacta no resultado da própria revisão sistemática e da própria meta-análise, né? E como evitar, então, planejando bem a pesquisa antes de se registrar, consultar modelos de protocolos para revisar. A internet está aí, tem muita coisa na internet. O próprio Próspero, né? Eu vou mostrar para vocês. Tem eu chamo de checklist, né? Tem um checklist do que eu preciso inserir antes mesmo de eu entrar no protocolo. Eu já tenho toda essa listagem do que eu preciso ter para conseguir registrar no Próspero e ler e seguir as diretrizes fornecidas pelo Próspero. Então, tem muita coisa na internet que a gente pode utilizar e tem muitas pessoas, né, assim como a gente, e a gente também, HT, trabalha com isso e ajuda muitos pesquisadores com isso também. Então, aqui conclusões, tá? Mas eu vou deixar conclusões, eu vou só passar esse slide, depois eu quero ir para o Próspero para mostrar para vocês, depois no final a gente volta. Então, aqui a importância de registrar protocolos de revisão sistemática no Próspero, garantindo transparência, evitando viés e aumentando a credibilidade científica. E a gente traz um pouco da nossa fala para encorajar vocês que são pesquisadores, que estão participando do webinar, para registrar os protocolos de vocês e utilizarem a ferramenta da melhor maneira, da forma mais prática, tá? Então, deixa eu compartilhar agora a minha tela. Tá aparecendo a minha tela aqui da internet, né, Júlia? Sim, tá aparecendo. Ah, se vocês forem no Google, pessoal, e vocês digitarem checklist Próspero, tá? Para quem nunca, né, ouviu falar ou nunca entrou, alguma coisa assim, na terceira nota que aparece aqui, no terceiro link, se vocês clicarem, vai ser o guia para vocês. Então, aqui vocês têm um guia de 23 páginas, tá? Do Próspero, que ele é fornecido pelo próprio Próspero. E aí ele vai até o site aqui, ele é um documento de maio de 2016, e ele tem tudo que vocês precisam saber. Ó, registrando uma revisão do Próspero, critérios de inclusão, acessando e navegando no formulário de registro, o que acontece depois de submeter um formulário, fazendo mudanças. E aí depois a gente tem aqui notas especiais. Aqui já começa o que a gente precisa preencher o formulário para a gente conseguir registrar no Próspero. Então, o título de revisão, e aí explica para vocês, né? Todos os itens aqui eles explicam, até trazem um exemplo de um tipo de título. Qual que é o título, a língua, né, original? Se vocês já iniciaram, né, a data anteriormente ao registro, se vocês já iniciaram este, essa revisão, estágio da revisão. Então, vocês vão, ó, isso tudo vai gerando chequezinhos, tá? E aí vai marcando o nome do contato, o e-mail, aí aqui o endereço, o número de telefone da organização, há vários conflitos de interesse, colaboradores, e aí vocês entram aqui nos métodos de revisão. Então, qual é a questão de revisão, né? Qual é a questão de pesquisa? Aqui já cita também a estratégia PICO, aí dá um exemplo.
Então, sempre que vocês, para quem nunca registrou, ou até mesmo para quem registrou e ainda tem alguma dúvida, né? Vocês sempre podem procurar o checklist do Próspero, e aí vocês, antes mesmo de vocês irem lá para o formulário, vocês já podem ter muitos desses dados aqui, né? Coloca num documento em um Word, questão 1, já, título, tal, e depois só copia e cola lá para dentro do Próspero, tá? Então é bem interessante, sugiro vocês a lerem, a olharem, tem várias, todo esse documento é bem interessante. E aí também eu vou acessar aqui o Próspero para vocês verem. Tá na página de busca aqui, Juliana. Sim. Uhum. Então, essa é a cara do Próspero, tá? Do site do Próspero, para quem nunca acessou. Aqui tem, se vocês tiverem alguma pesquisa na área de Covid-19, vocês podem clicar aqui. Se não, aqui embaixo, ó, tem para procurar o Próspero, tá? Procurar por registros, ou para vocês registrarem. Para vocês registrarem, vocês vão clicar aqui, tá? E aí, o que que ele pede? Eu preciso fazer o login. No caso, eu já tenho. Para quem não tem o login, é bem fácil, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês vão aqui entrar aqui, ou vão entrar aqui, vão colocar primeiro acesso, e aí vocês vão acessar com o e-mail e com a senha. Então, entre em login. Aí entram de novo. Aí vai dar os passos aqui para vocês. Passo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ele vai dar. Claro que a gente não vai ler todos aqui, né? Então, é interessante que vocês leiam depois. E aí é que a gente tem dois caminhos: registrar uma revisão sistemática de estudos de pesquisa na área da saúde, aqui, estudos participantes, onde são pessoas, né? E aqui também a gente consegue registrar uma revisão sistemática de estudos de pesquisa em animais. Mas, lembrando, né? Eu sou da área das agrárias, enfim, e tem muita gente. A área das agrárias começou em 2000 a utilizar a questão de revisão sistemática e meta-análise. E tem muita gente que pergunta: eu vou trabalhar com tal coisa, eu posso registrar no Próspero? Vou trabalhar com desempenho de bovinos de corte. Não, não pode. Por quê? Porque a gente só cadastra, registra uma revisão sistemática com estudos em animais quando o intuito for ter relação direta e relevância para a saúde humana. Então, digamos, pesquisas que utilizam animais, ratos de laboratório, né? Ou peixes também, se utiliza muito hoje em dia peixe para questão de câncer, né? Então, aí sim eu vou fazer um registro no Próspero, se não, não, tá? Então, eu vou entrar aqui na área da saúde e aí ele vai começar a fazer algumas perguntas. Vai registrar, vai fazer um registro em inglês? Sim. No escopo, a literatura, se tem, se é escopo, literatura, vou colocar que sim. Aí ele vai dar uma nota aqui, ó, não aceita, e aí ele vai ao mandar, ele manda eu retornar. Para que eu vou fazer uma hoje? Vou começar de novo. Por quê? Porque eu errei lá. Sim, não, tá? Sua revisão é incluída para resultados para humanos? Sim, tá? Então, se vocês colocarem não, ele não vai deixar vocês fazer. Sempre tem que ter, vendo claramente o que vocês estão pesquisando, que vocês vão protocolar, na verdade, né? Foi feito algum treinamento? Sim. Aí ele vai te perguntando, ó, eu tenho pesquisado no Próspero? Não, não tem. Pesquisei no Próspero, nos registros, nos protocolos que já estão registrados e eu vi que não existe uma revisão sistemática similar no Próspero, ou existe algo similar ou idêntico, mas a minha revisão é necessária. É aqui que eu vou clicar.
tá? E aí eu preciso colocar razões por que essa minha revisão é necessária. Por isso que existe o Próspero, por isso que existe o protocolo. Justamente, né, foi o que a gente comentou anteriormente. Ah, já tem um grupo de pesquisadores ou um pesquisador que está pesquisando sobre determinado assunto. E eu, tive uma ideia bem legal de fazer um trabalho, e eu vou fazer esse trabalho. Primeiro, eu vou procurar se não tem nada, né, registrado. Ou se tem alguma coisa similar, idêntica, e não vai proceder como a revisão planejada, tá? Então, vou colocar aqui que não tem, né, nada similar. E se eu quero escrever um protocolo? Sim. Mais pessoas estão envolvidas? Sim. Tem interesse em publicar? Sim ou não? Sim, né? Então, a gente pode iniciar nossa revisão. E aí, vai pedir o estágio da revisão. Se a gente ainda não iniciou, se iniciou ou se completou. Lembrem, né? Sempre é melhor a gente não ter registrado, não ter iniciado, na verdade, a nossa revisão sistemática, tá? Mas, claro, se vocês já iniciaram, vocês vão colocar em iniciado. Por quê? Porque as pessoas que estão avaliando o protocolo de vocês, vocês vão ver ali, eu estou iniciando, eu não iniciei, mas daqui 2 dias eu vou ter pronto. Não tem como, né, pessoal? Então, em 2 dias, começar tudo do início num processo tão longo de revisão sistemática e meta-análise. Tá? Então, tenho resultados preliminares? Não. Estou pilotando os estudos? Não. Estudos completos? Não. Então, aqui depois vocês vão vendo tudo que tem, extração de dados, não iniciei, risco de viés, ou qualidade de acesso, não. Síntese de dados, não. Então, agora, vou registrar protocolo. Aí, aqui sim, ó, a gente tem todo aquele checklist que eu mostrei para vocês nesse documento aqui, são as nossas perguntas. Então, ele sempre vai dizer, ó, revisão de título. Vai dar opção aqui para vocês abrirem, que é a mesma que está no documento, tá? Vai dar um exemplo de título e para vocês preencherem. A mesma coisa a língua. E sempre no izinho, vocês vão ter as informações necessárias que vocês precisam se vocês não tiverem conhecimento nenhum. Ah, então, se aqui vocês já iniciaram, né? Vocês vão colocar a data que vocês iniciaram, vai abrir um calendáriozinho. Por isso que é interessante. Ah, se eu iniciei há 8 meses atrás, será que o Próspero vai aceitar a minha revisão sistemática? Será que ele vai aceitar a minha pesquisa para eu protocolar? Se eu provavelmente já tenho isso ou finalizado ou quase finalizado, né? Ou aqui, se eu já completei, né? E aí também aqueles checkzinhos, né? Os checks lá, pesquisas preliminares, extração de dados, risco de viés, análise de dados. Então, se vocês já iniciaram ou se vocês já completaram, tá? Aqui outras informações relevantes em muitas questões eles pedem se as informações são relevantes, mais informações relevantes no caso daquela pergunta. Aqui pede nome de contato, automaticamente quando vocês fazem o cadastro já vem algumas informações, endereço, telefone, tá? O endereço da instituição também. Ó, o time de membros, então, no caso aqui só tem eu, né, como exemplo. E aí vocês podem aqui, que é o momento de vocês adicionarem outros pesquisadores, né, outros membros que fazem parte da pesquisa com vocês. E é muito interessante colocar, na verdade, sugiro que coloquem todos, né, porque lembrando que a gente está falando num protocolo, a gente está falando em revisão sistemática, que obrigatoriamente precisa ser aos pares, tá? Então, se tem alguma fonte, né, financeira, qual que é o valor, se tem conflito de interesse, colaboradores, questão de revisão. Então, aí vocês vão aqui, né, depois, claro, a gente não vai passar um por um, mas depois vocês veem que tem tudo que vocês precisam estar aqui, sempre tem a quantidade de palavras, né, ó, o tipo de estudos que devem ser incluídos e o que está marcado com o asterisco é obrigatório, tá? Contexto, detalhes revisados. Sugiro que vocês sempre preencham tudo
tá? Principais resultados esperados, ó, a medida de efeito, né? Então, se é risco relativo que vocês vão avaliar, se é odds ratio, se é a diferença de risco, número necessário para tratamento, né? Tudo isso que é efeito esperado. Não quer dizer que isso vai acontecer, porque se vocês não iniciaram a revisão de vocês, não iniciaram a extração de dados, se vocês não, vocês podem ter uma ideia, não quer dizer que vocês vão chegar nesse número, porque às vezes, porque a gente só consegue, de fato, saber o que realmente a gente vai ter de resultado quando a gente fizer toda a revisão sistemática, extração de dados, enfim, e chegar lá na análise de dados, né? Então, resultados adicionais, aqui também nos resultados adicionais, medidas de efeito, se é não aplicável, só colocar não, né, ou não aplicável. Extração de dados, risco de viés, estratégia para síntese de dados, análise de subgrupos, né? Às vezes, se tem interesse em testar subgrupos, né? Às vezes até, tem alta heterogeneidade, vou querer identificar de onde vem a minha heterogeneidade. Eu vou testar subgrupos. Ou tenho diferentes regiões, diferentes países, né? Vou querer identificar subgrupos. Então, já coloca ali, né? E aqui ele dá o tipo de revisão, né? Então, ó, ele dá diagnóstico, epidemiológico, intervenção, meta-análise. Então, tem várias opções. Aqui ele já marcou como revisão sistemática, né? Depois a área, então tem dentro da saúde, né? Ó, Covid-19 que já tem também, né? Agora já está um pouco tantas coisas, né? Mas violência e abuso, urológico, então várias, tem que, dentro do que vocês estão pesquisando, né? A câncer, vocês vão clicar aqui, tá? Depois a linguagem, né? Em inglês, o país, registro de outros detalhes, referências, né? E aí aqui tem que ver depois de protocolos já registrados, se vocês já têm, aqui pede, tá? Disseminação, então planos aqui para publicar. Palavras-chave, tá? O status da revisão corrente. E aí vocês vão submeter, tá? Então, são 40 questões, parece algo... Claro que aqui, né, a gente não está abrangendo todas as questões, mas é só para vocês terem uma ideia do que é. É difícil registrar, né? Entrar, cadastrar o formulário, entrar questão por questão, pergunta por pergunta, não é difícil, porque o próprio formulário já nos norteia, já diz o que ele quer, né? Então é muito mais simples do que a gente pensa, porque para todas as questões, todas, ele está me dizendo, fornece qualquer informação adicional, né, qual o tipo de risco, qual o tipo de medida de efeito que vai utilizar, ou às vezes ele pede para falar um pouco mais sobre a meta-análise, de que forma vai explorar a análise de dados. Teve casos que... Eu lembro que teve um caso que a cliente nos procurou porque ela não tinha preenchido todas as questões, e eles pediram para ela preencher todas as questões. E aí o protocolo voltou para ela, depois ela corrigiu, enviou, e aí foi aceito. Então tem... Mas eu julgo que não, que o Próspero, ele não é algo que seja... que é difícil, né? Porque já tem muita coisa, muita informação aqui. É só vocês seguirem o que está dizendo. Ó, ele sempre dá exemplos que vocês, com certeza, não vão ter erro na hora de registrar no protocolo.